Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quando a discussão do Orçamento de Estado colocámos-lhe várias questões, entre as quais questões relacionadas com o processo de construção do Museu dos Coches e os seus danos colaterais e questões relacionadas com a avaliação que o Governo fazia da constituição das EPE no âmbito das empresas públicas, no âmbito do Ministério da Cultura. Das respostas que a Sra. Ministra nos deu, parecia que estava tudo a correr sobre rodas. Passado uns dias, afinal, vem dizer que quer demitir o diretor do Teatro Nacional de São Carlos e ainda mais recentemente, que também com o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, essa é uma perspectiva que se coloca. E, portanto, Sra. Ministra, independentemente destas que já terem sido questões aqui abordadas, vou recolocar estas questões na discussão e com algumas perguntas concretas. Ia começar pelo Museu dos Coches e a situação do Museu Nacional de Arqueologia. Queria lhe dizer, Sra. Ministra, que na legislatura anterior o PCP apresentou um projeto de resolução com vista à suspensão do processo de construção do Museu dos Coches e à abertura de um debate público. Iremos reapresentar uma iniciativa nesse sentido e a fazer fé, pelo menos, naquilo que é hoje a posição do Bloco de Esquerda, que na altura se absteve no nosso projeto de resolução, mas a fazer fé naquilo que é hoje a postura do Bloco de Esquerda, parece que só o Partido Socialista é que ficará excluído dessa solução. Portanto, na legislatura, PSD, CDS e Verdes votaram favoravelmente o projeto de resolução do PCP. E, portanto, Sra. Ministra, esta é de facto uma matéria que é preciso discutir, porque é preciso fazer uma discussão pública para retirar consequências da discussão que é feita. Não é ouvir as pessoas para manter as mesmas decisões, porque para isso a discussão pouco serve. É preciso ouvir as pessoas para retirar consequências daquilo que as pessoas dizem. Já sabemos, Sra. Ministra, que isto foi uma decisão imposta, a decisão de construir o Museu dos Coches foi uma decisão imposta pelo Ministério da Economia e que acabou por ser assumida também pelo Ministério da Cultura. Já sabemos que é uma decisão da qual resultam múltiplos danos colaterais, aliás, danos culturais colaterais, para uma série de instituições, particularmente para os dois museus mais visitados do país, o Museu dos Coches e o Museu Nacional de Arqueologia, e também para vários serviços do Ministério da Cultura, que entretanto já foram transferidos e dispersos por vários pontos da cidade. O que não se sabe, Sr. Ministro, é quais são os interesses por detrás desta decisão. Porque os senhores já alteraram todos os enquadramentos, todas as consequências que a decisão de construção do Museu dos Coches podia ter, os senhores já alteraram todos os planos iniciais. Só se recusam a alterar a decisão de construir o Museu dos Coches. E é por isso, Sr. Ministro, precisamos de saber quais são os interesses que estão por trás desta decisão. Porque nós já sabemos que não são interesses de natureza cultural. Porque se o fossem, essa tinha sido uma decisão do Ministério da Cultura e não uma decisão do Ministério da Economia. Agora, tendo sido uma decisão do Ministério da Economia imposta a vários outros ministérios, como foi o caso do Ministério da Cultura e do Ministério da Defesa, queremos saber quais são os interesses que estão por trás disso, Sra. Ministra. E, particularmente, e isto é uma questão que nos preocupa, sabe porquê, Sr. Ministro? Porque, infelizmente, já neste processo há maus indícios. E eu vou-lhe pedir também para dar esclarecimentos sobre um acordo do Tribunal de Contas, que transitou em julgado em outubro do ano passado, sobre um contrato de prestação de serviços feito entre o Ministério da Cultura e a Parquespo para a gestão e coordenação da empreitada de remodelação parcial do interior do edifício da antiga Fábrica Nacional de Cordoaria para a relocalização dos serviços do Ministério da Cultura. E sabe o que é que diz o Tribunal de Contas neste acordo, Sra. Ministra? Recusa o visto ao contrato de prestação de serviços, porque diz que o contrato devia ter sido feito por concurso público e foi feito por ajuste direto e, portanto, há aqui uma ilegalidade e esta ilegalidade determina a nulidade do contrato. Infelizmente, Sra. Ministra, isto parece ser prática no Ministério da Cultura, porque veja lá bem, este acórdão é o Acórdão 151 de 2009. O Acórdão 154 de 2009, o Acórdão 154 de 2009, mais uma vez declara a ilegalidade de um outro contrato de prestação de serviços, celebrado entre quem? Entre o Ministério da Cultura e a Parquespo, também, neste caso, em relação à gestão e coordenação dos trabalhos de requalificação da Casa das Artes. Porquê? Porque, mais uma vez, não respeitou a necessidade de fazer concurso público e fez um ajuste direto. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos pudesse dar umas explicações também sobre a forma como estas questões são tratadas e decididas no Ministério da Cultura. Voltando ao Museu Nacional de Arqueologia, Sra. Ministra, eu fico pasmado, confesso, com a resposta que aqui nos foi dada pelo Sr. Secretário de Estado em relação ao parecer e ao estudo. Há diferença que existe entre uma coisa e outra. E gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, se o senhor, enquanto diretor do IGESPAR, também aceitava pareceres e não pedia estudos para projetos de intervenção em monumentos nacionais. Porque a Cordoaria é um monumento nacional. E se o Sr. Secretário de Estado é de uma leviandade tremenda aceitar uma intervenção num monumento nacional com base num parecer. Esta intervenção não pode estar sujeita a um parecer. Exige um estudo feito pela entidade que tem competência para fazer este estudo, que é o LNEC. Não se pode bastar com um parecer de um técnico reformado do LNEC. Mas,
Em relação à entrega da Torre Roca, porquê a insistência nesta questão, se o próprio Sr. Secretário de Estado já assumiu que o Museu Nacional de Arqueologia só pode ser transferido para a Corredoria, ou pelo menos as perspectivas que se colocam é da sua transferência em 2013. E depois, porquê é que se insiste em todas estas soluções, quando há um plano estratégico que pretende, precisamente, que prevê uma estratégia integrada para o eixo Belém-Ajuda? E se não faz sentido, de facto, fazer uma discussão pública aprofundada sobre esta matéria, ouvir aquilo que as várias entidades têm a dizer, responsáveis pelos museus, grupos de amigos dos museus, técnicos, peritos, e se não, no fim dessa discussão pública, não vale mesmo a pena reconsiderar a decisão. A segunda questão, Sra. Ministra, que tem que ver com a OPARTE e o Teatro Nacional de São Carlos e as empresas públicas no âmbito do Ministério da Cultura. Aquilo que queríamos, Sra. Ministra, é que nós no Orçamento de Estado pedimos, na discussão do Orçamento de Estado, pedimos que fizesse uma avaliação da decisão de criar essas empresas no âmbito do Ministério da Cultura, particularmente em matéria de política cultural. Bem, a Sra. Ministra disse que estava tudo bem, que ia ser feito o contrato de programa para o próximo triênio. E vou concluir, Sr. Presidente. Alguns dias depois, afinal, diz que vai demitir o diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, porque já provou, e palavras suas, já provou que a sua linha estratégica e o seu conceito estratégico não se coadunam com aquilo que o público português espera do São Carlos. Bem, mas hoje acabou por dizer que, afinal, o número de récitas até aumentou e os números do público até são hoje melhores do que eram há uns tempos atrás. E, portanto, Sr. Ministro, a nossa preocupação é saber se estas decisões são decisões politicamente sustentadas ou se são decisões que resultam das suas próprias opções estéticas e preferências artísticas na decisão. E, portanto, queríamos saber, e agora vem a parte das perguntas, primeiro, foi assinado ou não algum contrato de programa com a OPARTE que definisse os objetivos a atingir por aquela instituição? Foi ou não assinado um contrato de gestão que responsabilizasse a administração da OPARTE pela prossecução daqueles objetivos? É ou não verdade que a indenização a pagar a Christoph Daman ascende aos 360 mil euros e como é que esta indenização vai ser suportada se há à custa da atividade do Teatro Nacional de São Carlos? E depois gostávamos de saber também, Sra. Ministra, em que ponto é que está o processo de recrutamento do novo diretor artístico? Porque isto são processos que demoram algum tempo e gostávamos de saber qual é o ponto em que está esse processo de recrutamento.